A primeira vez que os vi juntos, pensei que a proximidade deles era doce. Família é tudo para ele, disse a mim mesma com orgulho. Mal sabia eu que família assumiria um significado totalmente diferente no nosso casamento. Ainda me lembro do momento exato em que o meu mundo implodiu. Não foi dramático. Sem batom na gola ou recibos misteriosos de hotel. Apenas uma única notificação de mensagem que apareceu no telemóvel do meu marido enquanto ele tomava banho. A noite passada foi incrível. Mal posso esperar para te saborear de novo, prima. As minhas mãos tremiam enquanto pegava no telemóvel do Blake. 4 dígitos. A data do nosso aniversário desbloqueou um tesouro de segredos que estavam escondidos à vista de todos há quase 2 anos. O meu marido de 8 anos estava a dormir com a prima Audrey. Eu sou a Nathalie, 34 anos, ex-executiva de marketing que desistiu de uma carreira promissora para apoiar o negócio da família do marido. A esposa perfeita que organizava jantares elaborados para os seus familiares críticos. A mulher que suportou 3 abortos enquanto tentava dar-lhe a família que ele dizia querer tão desesperadamente. E lá estava eu, descalça na nossa cozinha, a ler mensagens explícitas entre o meu marido e a mulher que tinha chorado no meu ombro meses antes por causa do seu noivado fracassado. A mulher que eu tinha consolado com vinho e garantias de que ela encontraria alguém digno do seu amor. Tu mereces melhor do que ele, eu tinha lhe dito. A ironia ainda é amarga na minha boca. Não confrontei o Blake nesse dia nem no seguinte. Vi-o beijar-me de despedida, dizendo que tinha uma viagem de negócios para Chicago. Rastrei a localização dele até o apartamento da Audrey no centro da cidade, a apenas 12 minutos da nossa casa. Ouvi-o mentir sobre má recepção de rede enquanto o riso dela ecoava ao fundo. Talvez o mais chocante não fosse o caso em si, mas como toda a família dele parecia girar em torno deste segredo. Os olhares cúmplices nas reuniões familiares. As piadas internas que eu nunca entendia. A forma como as conversas paravam quando eu entrava nas salas. Todos sabiam. Terei sido eu o alvo de uma piada familiar distorcida durante anos. A mãe dele, Eleanor, sempre me tratou com desprezo mal disfarçado. Blake e Audrey eram inseparáveis em crianças, ela recordava com um brilho estranho nos olhos. Alguns laços nunca podem ser quebrados. Antes achava isso doce. Agora, a lembrança deixa-me fisicamente doente. O pai do Blake, Richard, disse-me uma vez, bêbado, num churrasco de família, sangue é mais espesso que água, lembra-te disso. Acenei educadamente, assumindo que era só mais um lembrete de que eu seria sempre uma estranha naquela família unida. Estava tão pateticamente ansiosa por pertencer, por ser aceite por estas pessoas que tratavam a lealdade familiar como uma religião, enquanto traíam o próprio conceito com as suas ações. No nosso último aniversário, o Blake deu-me uma pulseira de diamantes. Cara e fria, tal como o carinho dele. Naquela mesma noite, segundo as mensagens deles, ele deu a Audrey uma chave para um apartamento secreto que partilhavam. O meu presente tinha sido comprado pela assistente dele. O dela tinha sido escolhido pessoalmente após semanas de procura. Ninguém nunca vai entender o que temos, ele escreveu para ela. A Nath é conveniente, mas tu és a minha alma. Conveniente. 8 anos de casamento reduzidos à conveniência. A reunião anual da família estava a aproximar-se. Uma luxuosa celebração de 3 dias na casa do lago de Richard e Eleanor que eu sempre temi. Este ano, calharia no meu aniversário. Blake já me tinha informado que infelizmente não poderíamos faltar, pois a avó dele ia comemorar 90 anos. Vamos fazer algo especial para o teu aniversário noutra altura, prometeu, beijando a minha testa distraidamente enquanto enviava mensagens por baixo da mesa. Agora eu sabia quem recebia aquelas mensagens. Durante semanas após a minha descoberta, movia-me pela casa como um fantasma. Cozinhava os pratos preferidos do Blake. Usava a lingerie que ele tinha elogiado uma vez. Representava o papel da esposa dedicada, enquanto reunia provas e fazia planos. Pareces diferente, comentou uma noite, olhando realmente para mim pela primeira vez em muito tempo. Não sei, mais tranquila. Sorri. Apenas ganhei alguma clareza recentemente. Ele acenou, satisfeito com a resposta vaga, e voltou ao telefone. Outra mensagem dela, sem dúvida. Na noite anterior à reunião, fiquei acordada ao lado dele, ouvindo a sua respiração constante. Como é que ele conseguia dormir tão tranquilamente vivendo uma mentira tão profunda? Alguma vez sentiu culpa, ou justificou tudo na sua cabeça? Eu era realmente apenas uma fachada conveniente.
Uma esposa respeitável para apresentar aos associados de negócios enquanto ele perseguia os seus verdadeiros desejos. A Eleanor ligou naquela manhã enquanto fazíamos as malas para a casa do lago. Nathalie, querida, disse ela com a voz doce mas com veneno por baixo. Lembra-te de trazer aqueles álbuns de fotos da infância do Blake. A Audrey disse que queria vê-los de novo. Claro que queria. Como não vi isto antes? A forma como a Audrey sempre se posicionava nas fotos de família. Sempre ao lado do Blake. Os abraços demorados. As piadas privadas. A forma como ela tocava no braço dele quando achava que ninguém estava a ver. Não vou esquecer, Eleanor, prometi, com a minha voz surpreendentemente firme. Na verdade, preparei uma apresentação especial para o aniversário da avó Catherine. Uma viagem ao passado. O interesse dela foi despertado. O Blake não mencionou nada. É surpresa, disse eu, sentindo o peso da pen USB no bolso. Para todos. Enquanto conduzíamos para a casa do lago, o Blake estendeu a mão para minha. Um gesto raro de carinho. Obrigado por seres tão compreensiva quanto ao teu aniversário. Prometo compensar-te. Apertei a mão dele e sorri. Não te preocupes. Tenho a sensação de que este vai ser um aniversário que ninguém vai esquecer. A casa do lago da família Hampton era um monumento ao dinheiro antigo e às aparências cuidadosamente preservadas. 5 quartos, um alpendre envolvente e uma grande sala com tetos abobadados e um ecrã de projetor antigo que Richard usava para os seus infames lidechos de família. Cada reunião apresentava uma exibição cronológica dos marcos da família Hampton. Nascimentos, graduações, casamentos. Uma lembrança visual da sua suposta dinastia. Este ano, o projetor serviria para um propósito diferente. Chegamos no final da tarde de sexta-feira. O BMW vermelho da Audrey já estava estacionado na entrada circular, ao lado dos Mercedes iguais de Eleanor e Richard. O aperto de Blake no volante apertou-se ligeiramente ao ver. Excitação, não medo. Observei as microexpressões cruzarem o seu rosto. O leve levantar dos cantos dos lábios. A dilatação das pupilas. Parece que quase. Todos já estão aqui, disse ele casual demais. Maravilhoso, respondi, imitando seu tom. Mal posso esperar para ver todos. Eleanor recebeu-nos à porta, beijando-me o rosto no ar antes de abraçar o Blake durante o que pareceu minutos. Por cima do ombro dela vi Audrey na cozinha, fingindo ajudar com os preparativos do jantar enquanto observava nossa chegada. Os nossos olhos cruzaram-se brevemente. Ela sorriu e acenou. A pulseira dourada no seu pulso captando a luz. Idêntica àquela que Blake afirmara ser única quando Ma deu no Natal. Nathalie. E eis o menino de ouro, trovejou Richard, saindo do seu escritório com um uísque na mão. A avó está a fazer a sua cesta da tarde, mas descerá para o jantar. Tem falado em ver-te a semana toda, Blake. Blake acenou, já a procurar Audrey com o olhar. Devo ajudar com as malas, murmurou, desaparecendo lá fora. Eleanor entrelaçou o braço no meu, as unhas cravando-se levemente na minha pele. Audrey preparou o vosso quarto habitual, disse ela, embora tenha mencionado algo sobre a canalização estar instável. Talvez ficassem mais confortáveis na casa de hóspedes. A casa de hóspedes, convenientemente separada da casa principal, com entrada própria. Que consideração da parte deles tentar isolar-me. O nosso quarto habitual ficará ótimo, disse eu com firmeza. Blake e eu ficamos sempre lá. A tradição é tão importante, não acha? O sorriso dela enrijeceu. Claro, querida. Durante o jantar dessa noite, observei a dança coreografada de engano deles. Blake a encher o copo de vinho da Audrey enquanto evitava contato visual direto. Audrey a mencionar compromissos de trabalho que, infelizmente, a obrigariam a sair cedo no domingo. O mesmo dia em que Blake agendara uma reunião urgente com um cliente. Eleanor a direcionar a conversa para longe de qualquer tópico que pudesse expor inconsistências nas suas histórias. Lembram-se quando Blake e a Audrey se perderam na floresta durante a reunião de 98? Gritou o tio Howard, já com 3 cotes no corpo. Encontrei-os naquele velho abrigo de barcos depois do anoitecer. Blake tossiu desconfortável. Éramos crianças, Howard. Não tão novos, disse Eleanor com orgulho estranho, dando uma palmadinha na mão da Audrey. Sempre cúmplices, estes dois. Sorri de forma forçada. O Blake nunca me contou essa história. Há tantas histórias, disse Audrey com a voz açucarada.
Talvez devêssemos procurar os velhos vídeos caseiros amanhã. Tia Eleanor, mostra a Natalie um pouco da história da família Hampton. Excelente ideia para a celebração do aniversário da Catherine, concordou Richard. Blake, ajuda-me a montar o projetor amanhã de manhã. Na verdade, intervim eu, já preparei algo especial. Uma apresentação multimédia para a Catherine. A mesa ficou em silêncio. Blake olhou para mim confuso. Não disseste nada, disse ele. É uma surpresa, respondi, mantendo contato visual com Audrey. Tenho estado a trabalhar nisso há semanas. Mais tarde nessa noite, o Blake recebeu uma mensagem que o fez parar enquanto escovava os dentes. Emergência de trabalho, murmurou. Preciso de fazer uma chamada. Não demoro. Observei da janela do nosso quarto enquanto ele saía pela porta dos fundos e atravessava o relvado até o abrigo de barcos. O mesmo da história do tio Howard. 5 minutos depois, Audrey seguiu o mesmo caminho, usando um hobby de seda que reconheci do último Natal em família. O Blake tinha elogiado especificamente. Agora percebia por quê. Dei-lhes 30 minutos juntos antes de mandar uma mensagem ao Blake. Onde estás? Preciso de ajuda com o duche. Ele voltou corado e com um ar arrependido. O sinal é melhor junto ao lago, explicou, sem me olhar nos olhos. O que se passa com o duche? Nada agora, disse eu. Resolvi sozinha, como sempre. Na manhã seguinte, enquanto a família se preparava para o almoço de aniversário da Catherine, ofereci-me para ir buscar o bolo à pastelaria na cidade. Em vez disso, fui à loja de tecnologia local onde tinha reservado algum equipamento especial para mim. Quando regressei, Blake e Audrey estavam sentados em lados opostos da sala de estar, distantes de forma performativa enquanto trocavam mensagens em segredo. Via Audrey morder o lábio para conter um sorriso enquanto lia algo no telemóvel. Os dedos do Blake voavam pelo ecrã. A aliança dele a brilhar ao sol que entrava pelas janelas. O bolo está lindo, comentou Eleanor enquanto eu colocava com cuidado no frigorífico. Embora eu tenha pedido especificamente cobertura de manteiga, não chantilly. O pasteleiro disse que a de manteiga não aguenta bem este calor. Menti com naturalidade. Tomei uma decisão executiva. Ela franziu os lábios. Bem, suponho que tentaste. Nessa tarde, enquanto os membros da família se reuniam no alpendre à espera da chegada da Catherine do jogo de bridge com as amigas da vizinhança, Blake encostou-me junto às escadas. O que é exatamente esta apresentação que preparaste? Perguntou, finalmente deixando a suspeita transparecer na voz. Endireitei-lhe a gravata. Um gesto conjugal que agora parecia uma farsa. Apenas algumas memórias que reuni. Fotos, vídeos, coisas que achei que a Catherine apreciaria. Devias ter me contado, disse ele, o tom cortante. Eu podia ter ajudado. Oh, mas ajudaste imenso, garanti-lhe. Na verdade, nada disto seria possível sem a tua contribuição. O telemóvel dele vibrou no bolso. Audrey, sem dúvida, a procurar segurança ou um rápido encontro no abrigo de barcos antes do grande momento. Dei tudo a esta família, sussurrei, perto o suficiente para que só ele pudesse ouvir. A minha carreira, os meus sonhos de viver na cidade, 3 gravidezes que terminaram comigo a chorar em quartos de hospital enquanto tu estavas a trabalhar até tarde, anos a suportar as indiretas subtis da tua mãe. E o que recebi em troca? Um marido que acha que sou conveniente. Uma família que se ri nas minhas costas. O rosto dele empalideceu. Nath, eu não sei o que tu... Poupa-me, interrompi, recuando, enquanto o carro da Catherine entrava na entrada. O tempo de falar já passou há muito. É tempo de mostrar e contar, querido. O que o Blake nunca entendeu sobre mim foi que, antes de me tornar a sua esposa, antes de me tornar uma Hampton, eu era filha de um juiz e de uma detetive. Enquanto meu pai presidia casos de tribunal de família, a minha mãe investigava disputas domésticas. As conversas ao jantar na minha casa de infância giravam em torno da recolha de provas e da psicologia da traição. Está sempre 10 passos à frente, dizia minha mãe, e documenta tudo. Tenho me preparado para este momento desde o dia em que descobri o caso deles, construindo metodicamente meu caso com a precisão que os meus pais, inadvertidamente, me ensinaram. Não se tratava apenas de reunir provas. Tratava-se de criar o cenário perfeito para sua revelação. 3 meses antes, tinha derramado café acidentalmente no portátil do Blake, insistindo em levá-lo ao meu amigo da informática para reparação. Em vez disso, pedi a um especialista em tecnologia para extrair todas as mensagens apagadas, fotografias e dados de localização.
O mesmo especialista instalou software de monitorização quase indetetável que encaminhava todas as novas comunicações para um servidor seguro. 2 meses atrás, sugere ao Blake que atualizasse o armazenamento na nuvem, tendo ajudado a configurar usando meu e-mail como opção de recuperação. Cada foto, mesmo aquelas que ele pensava terem sido apagadas, era automaticamente guardada numa conta que eu controlava. 6 semanas atrás, tornei-me amiga da colega de quarto da Audrey sob o pretexto de planear uma festa surpresa. Com vinho e confidências forçadas, mencionei as minhas preocupações sobre a recente depressão da Audrey após o noivado fracassado. A colega, ansiosa por ajudar, deu-me acesso ao apartamento delas para deixar bilhetes de incentivo enquanto a Audrey estava a trabalhar, na verdade, com meu marido. Os bilhetes que deixei não foram as únicas coisas que plantei. Pequenas câmaras, daquelas usadas para segurança doméstica, forneceram provas adicionais dos encontros deles no apartamento. A casa do lago da família apresentou um desafio diferente. Precisava de acesso aos sistemas da propriedade antes da nossa chegada. Felizmente, o orgulho do Richard nas suas atualizações de casa inteligente proporcionou a oportunidade perfeita. A Eleanor está sempre a mudar as definições do termostato, queixou-se ele durante a nossa última visita. Preciso de atualizar o sistema para poder controlá-lo remotamente. A empresa do Blake instalou recentemente um sistema semelhante para um cliente. Ofereci. Tenho a certeza que ele pode ajudar. O Richard aceitou com entusiasmo, dando ao Blake, por extensão, a mim, acesso administrativo à rede da casa. Enquanto Blake tratava do termostato, eu ligava-me discretamente às câmaras de segurança, molduras digitais e sim, ao sistema de projeção da grande sala. Durante semanas testei o meu acesso remotamente, garantindo que tudo funcionava na perfeição. Criei planos de reserva para os meus planos de reserva. Se o Wi-Fi falhasse, tinha opções com fios. Se o projetor avariasse, tinha tablets pré-carregados com as provas. Se alguém tentasse parar a apresentação, os ficheiros seriam automaticamente enviados para o e-mail de cada membro da família. Na noite anterior à reunião, sentei-me sozinha no nosso escritório de casa, a finalizar a minha apresentação. Mensagens de texto, fotos, vídeos com carimbos de data e hora, dados de localização mostrando os movimentos paralelos deles, recibos de hotel, uma cronologia do caso justaposta com eventos familiares importantes, incluindo as minhas estadias no hospital durante abortos espontâneos. Mas o golpe de mestre veio de uma fonte inesperada. O diário da própria Audrey, descoberto durante a minha visita de bilhetes de encorajamento ao seu apartamento. Ela documentara meticulosamente a relação deles, incluindo o conhecimento e aprovação da Eleanor. E diz que está na hora de agir, lia-se numa entrada. O casamento do B é só de fachada, de qualquer forma. E nunca o quis com uma de fora. Diz que a família deve manter-se junta. Noutra, o B prometia que a deixaria depois do ano fiscal. Diz que ela tem sido uma boa substituta, mas sempre fui eu, sempre nós, como deve ser. E o mais condenatório, jantar com E e R esta noite. Estão dispostos a incluir-me no negócio depois da Anne sair. E sugeriu fazê-la pensar que é infértil. O estresse dos tratamentos vai dar ao B a desculpa perfeita para deixar. Rimo-nos sobre o quão ingênua ela é. Os meus 3 abortos espontâneos ganharam de repente um novo e horrível contexto. Teria havido algo naqueles chás especiais de fertilidade que a Eleanor insistia em preparar para mim? O pensamento deixava-me fisicamente doente. Na manhã do aniversário da Catherine, enquanto ia buscar o meu equipamento especial à cidade, visitei também um advogado que já preparara os papéis do divórcio e ordens financeiras de emergência para congelar os nossos bens conjuntos. Estava tudo pronto para ser enviado eletronicamente com uma única mensagem minha. Também me encontrei com uma jornalista do Wall Street Journal onde, coincidentemente, tinha estagiado durante a universidade antes de abandonar os meus sonhos de jornalismo pelo Blake. A jornalista achou particularmente interessante as provas que encontrei dos esquemas de evasão fiscal da família Hampton, descobertos acidentalmente durante a minha investigação digital. Se decidir publicar a história, disse-lhe eu, espere pelo meu sinal. Quero ser eu a dar-lhes a notícia primeiro. À medida que se aproximava o almoço de aniversário da Catherine, pedi licença para preparar a apresentação. Na realidade, estava a verificar novamente as minhas ligações e a enviar uma última mensagem ao meu advogado. Esteja pronto. É hoje. Observei pela janela da cozinha enquanto Blake e a Audrey encontravam mais um momento sozinhos no cais. Ele afastou uma madeixa de cabelo dela da cara, um gesto que outrora era reservado para mim. Ela inclinou-se ao toque dele, segura na ilusão partilhada de que eram os espertos, que eu era tola.
Que bela simetria que a sua destruição viesse das mãos da mulher que subestimaram. Diante da família que facilitou a traição deles. À medida que os convidados começaram a entrar na grande sala, senti uma estranha calma. Eleanor aproximou-se, olhando para a montagem do projetor com desconfiança. O que preparaste exatamente, Nathalie? Perguntou, a voz tensa com ansiedade mal disfarçada. Sorri, canalizando o mesmo tom açucarado que ela sempre usará comigo. Apenas uma homenagem à família, Eleanor. Afinal de contas, não é isso que os Hamptons mais valorizam? Lealdade familiar. Os olhos dela estreitaram-se ligeiramente. Pela primeira vez vi um vislumbre de medo neles. O Blake parece nervoso com a tua surpresa, provocou ela. E deve estar, respondi simplesmente. Tomei o meu lugar perto do computador quando a Catherine entrou na sala sob aplausos entusiásticos. O Blake ficou mais atrás, com um olho no telemóvel, provavelmente avisar a Audrey para se manter afastada. Tarde demais. Ela já se estava a instalar numa cadeira na primeira fila, ansiosa por parecer solidária com o pequeno projeto da sua patética prima por afinidade. Antes de começarmos, anunciei ao grupo, quero agradecer a todos por me acolherem na família Hampton. Hoje gostaria de partilhar algumas memórias preciosas que criamos juntos. Carreguei em reproduzir e vi o mundo deles começar a desmoronar. O primeiro slide parecia suficientemente inocente. Uma foto do Blake e de mim no nosso dia de casamento. O braço dele à volta da minha cintura, ambos a sorrir para a câmara. Os membros da família reunidos suspiraram apreciativamente. Que belo casal, comentou Catherine do seu lugar de honra. Sorri forçadamente. Sim, as aparências podem ser tão convincentes. O slide seguinte mostrava outra foto do casamento, desta vez com a Audrey em segundo plano. A sua expressão inconfundivelmente invejosa ao olhar para o Blake. Vários membros da família mudaram-se desconfortavelmente nas cadeiras. Nunca tinha reparado nisso antes, murmurou alguém. Há tanta coisa em que nunca reparei, concordei, clicando para o próximo slide. Uma troca de mensagens apareceu no ecrã, ampliada para todos verem. Blake, ainda te consigo saborear. Como é que vou conseguir sentar-me à tua frente ao jantar esta noite e fingir? Audrey, como sempre fazemos. Ela não suspeita de nada. Demasiado ocupada a planear aquela gala de beneficência. Blake, mal posso esperar até sermos só nós. Nada mais de fingimentos. Audrey, em breve. A tua mãe tem um plano. Suspiros ecoaram pela sala. Blake lançou-se em direção ao computador, mas eu já tinha previsto isso. A apresentação estava já espelhada em 3 dispositivos diferentes, continuando sem interrupções enquanto ele se atrapalhava com o portátil. O que é isto? Exigiu Eleanor, a voz aguda. Provas, respondi calmamente. Oh, não te incomodes, Blake. Se parares aqui, envia-se automaticamente para o e-mail de todos. Por favor, senta-te. Estamos apenas a começar. Os slides continuaram. Dados de localização mostrando Blake e a Audrey num hotel durante o meu segundo aborto espontâneo. Fotos deles juntos no abrigo de barcos datadas de ontem à noite. Um vídeo captado por uma das minhas câmaras escondidas mostrando-os a rir sobre o quão ingênua eu era. Isto está manipulado, gritou Audrey, o rosto pálido. Ela está a inventar tudo. Estou. Cliquei para o slide seguinte. Uma digitalização de uma entrada do seu diário descrevendo como ela e o Blake tinham celebrado após o meu terceiro aborto. A sala caiu num silêncio mortal. Meu Deus, sussurrou Catherine, esquecida da sua celebração de aniversário. Richard levantou-se, apontando um dedo trêmulo para mim. Desliga isso imediatamente. Isto é um assunto privado de família. Oh, mas eu sou família, lembram-se? Respondi, a minha voz firme apesar do coração acelerado. Ou só sou família quando convém? Quando precisam de alguém para organizar as festas? Quando precisam de uma esposa respeitável para o vosso filho enquanto ele, a sua prima? As palavras cruas bateram como um golpe físico naquele ambiente gentil. Eleanor ofegou, levando a mão ao colar de pérolas, literalmente. Um gesto tão clichê que quase me ri. Avó Catherine, continuei, virando-me para a mulher idosa cujo rosto passou do choque para algo mais endurecido. Sabia que a sua nora aprovava este arranjo? Que o incentivava ativamente. O slide seguinte mostrava mensagens da Eleanor para Audrey. Tem paciência. Os homens Hampton voltam sempre para as mulheres Hampton.
O casamento dele é só para imagem pública. Catherine virou-se para sua nora, os olhos em chamas. Eleanor, ela está a manipular tudo, insistiu Eleanor, a sua compostura cuidadosamente mantida a rachar. Estão fora de contexto assim. Cliquei novamente. Um vídeo começou a tocar. Eleanor no apartamento da Audrey, captado por uma das minhas câmaras escondidas. Os tratamentos de fertilidade são a desculpa perfeita, dizia Eleanor no vídeo. Ela vai estar tão focada em tentar engravidar que não vai notar o que está a acontecer mesmo debaixo do nariz dela. E quando Blake finalmente a deixar, todos vão assumir que o casamento não sobreviveu ao estresse da infertilidade. Catherine levantou-se da sua cadeira com uma força surpreendente para os seus 90 anos. Envenenaste o chá daquela rapariga, disse ela, a voz a tremer de raiva. Vi-te acrescentar algo sempre que dizias que eram suplementos naturais. A sala explodiu em caos. Tios gritavam uns com os outros. Primos corriam a tomar partidos. Richard tentou desligar o projetor enquanto Blake permanecia parado, o seu mundo cuidadosamente construído a desintegrar-se à sua volta. Levantei a mão e, notavelmente, a sala silenciou. Há mais, disse suavemente. Enquanto reunia provas da infidelidade do meu marido, descobri algo completamente diferente. A apresentação mudou para documentos financeiros. Contas offshore, declarações fiscais falsificadas, provas da fraude sistemática do negócio da família Hampton, com décadas de duração. Cópias disto já foram enviadas à SEC e à IRS. Informei-os enquanto Richard desabava numa cadeira. Mas achei que mereciam ver primeiro. Cortesia de família. Sua vingativa, Blake finalmente encontrou a voz. Destruíste tudo. Não, Blake. Foste tu que fizeste isso quando escolheste a tua prima em vez da tua esposa. Quando tu e a tua mãe conspiraram contra mim. Quando celebraste enquanto eu chorava os nossos filhos. Virei-me para a família reunida. Há dois tipos de pessoas nesta sala neste momento. Aqueles que sabiam do caso e o esconderam de mim. E aqueles que foram tão enganados quanto eu. Para estes últimos, tem a minha simpatia. Para os primeiros, encolhi os ombros. Considerem isto o meu anúncio de divórcio. Audrey lançou-se a mim, as unhas perfeitamente cuidadas apontadas para o meu rosto. Afastei-me facilmente, fazendo-a cair contra a mesa dos refrescos. O bolo de aniversário, cuidadosamente escolhido como sendo o favorito do Blake, não da Catherine, tombou sobre o seu vestido branco de estilista. O teu acordo pré-nupcial tem uma cláusula sobre infidelidade, lembrei o Blake, enquanto seguranças que eu contratara entravam na sala. E sim, prima conta. O meu advogado já tratou do processo. Não recebes nada. Não podes provar nada disto em tribunal, sibilou Eleanor. Sorri. Aí é que te enganas. O Blake assinou um formulário de consentimento tecnológico para o sistema da nossa casa, dando-me acesso legal a todos os dispositivos partilhados. A Audrey convidou-me para o apartamento dela. Nenhuma entrada ilegal. E os crimes financeiros da tua família? Esses documentos vieram do servidor da empresa, ao qual o Blake me deu acesso para o trabalho de caridade que faço para o negócio da vossa família. Virei-me para os seguranças. Estas pessoas não devem entrar na minha casa. As fechaduras foram mudadas. Mas podem tornar-se desesperadas. Enquanto me dirigia para a porta, Catherine chamou. Nathalie, espera. Parei. A idosa aproximou-se de mim, os passos lentos mas decididos. Ela pressionou algo na minha mão, uma chave antiga e pesada. O cofre da família, explicou ela. O Richard pensa que eu não sei sobre o segundo conjunto de livros guardados lá. Leva-os. Faz o que tiveres de fazer. Beijou-me na face. Feliz aniversário, minha querida. Espero que a tua nova vida te traga paz. Passaram-se 12 meses desde o que as colunas sociais delicadamente chamaram de uma perturbação infeliz na reunião da família Hampton. O que essas colunas não relataram foi a investigação federal que se seguiu, ou quão rapidamente os membros da família do Blake se voltaram uns contra os outros quando confrontados com potenciais penas de prisão. O Richard fez um acordo judicial, fornecendo provas contra os seus sócios. A Eleanor escapou às acusações criminais, mas não à ruína social. O nome Hampton, outrora sinônimo de dinheiro antigo e respeitabilidade, agora carrega o cheiro de escândalo e incesto. O Blake e a Audrey fugiram para um país sem tratado de extradição, o Instagram conjunto deles a mostrar sorrisos forçados em praias estrangeiras, a fingirem que escolheram este exílio em vez de o terem recebido.
Recusei-me a apresentar queixa criminal pela manipulação da fertilidade. A humilhação pública pareceu castigo suficiente, e prová-lo teria sido difícil. Mas a Catherine sabia. Nos meses antes da sua morte, que foi pacífica enquanto dormia, 3 meses após o seu inesquecível 90º aniversário, ela transferiu ativos significativos para mim, para os bisnetos que nunca irei conhecer. A sua carta explicava. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. O Blake não contestou, não podia, com as provas que eu tinha. Em vez do nada que ele planeava deixar-me, recebi a casa do lago da família, que vendi prontamente, o controle de um portfólio de investimentos considerável e um acordo que garantia que nunca mais teria de trabalhar. Mas escolhi trabalhar mesmo assim. O artigo do Wall Street Journal sobre as irregularidades financeiras da família Hampton mencionava minha formação em marketing e jornalismo. Em poucas semanas, recebi propostas de 3 grandes publicações. Aceitei uma posição como repórter investigativa especializada em crimes de colarinho branco e temas de abuso doméstico, assuntos que agora compreendia por experiência pessoal dolorosa. A minha primeira reportagem expôs como famílias ricas usam casamentos estratégicos para proteger os ativos familiares e a guerra psicológica que por vezes é travada contra os cônjuges forasteiros. Ganhou um prêmio de jornalismo prestigiado e levou a propostas legislativas para reforçar as proteções aos cônjuges durante o divórcio. Comprei um apartamento cheio de luz na cidade, o estilo de vida urbano que o Blake me negou, e adotei um cão de resgate que chamei de Justiça. A amarga ironia de ter alcançado a minha carreira de sonho e a casa ideal apenas depois de suportar tal traição não me escapa. Às vezes pergunto-me se o Blake alguma vez me amou verdadeiramente, ou se fui sempre apenas uma fachada conveniente para os seus verdadeiros desejos. Nunca saberei. Algumas perguntas não têm respostas satisfatórias. Na semana passada, recebi um postal. Sem remetente, mas a caligrafia inconfundivelmente da Catherine. Enviado antes da sua morte, mas atrasado. A verdade libertou-te, escreveu ela. Agora constrói algo bonito com essa liberdade. Comecei a namorar de novo, com cautela. A minha terapeuta diz que os meus problemas de confiança são compreensíveis, mas não intransponíveis. O homem com quem estou a sair conhece a minha história. Toda a gente conhece, graças às redes sociais. Mas ele não me trata como uma mulher danificada ou como alguém com uma história interessante. Trata-me como a Nathalie. Ontem encontrei a Eleanor num evento de caridade. A sua primeira aparição em sociedade desde o escândalo. Envelheceu uma década num único ano. A sua aparência outrora impecável agora ligeiramente desalinhada. A sua confiança social destroçada. Arruinaste-nos, sibilou ela ao ver-me do outro lado da fonte de champanhe. Sorria agradavelmente. Não, Eleanor, foste tu que fizeste isso quando decidiste que a felicidade do teu filho valia menos do que a definição distorcida de lealdade da tua família. Podíamos ter te dado um acordo generoso, insistiu ela. Se simplesmente fosses embora em silêncio. Nunca foi sobre o dinheiro, disse eu, sorvendo meu champanhe. Foi sobre justiça. Valeu a pena, exigiu ela, destruir uma família inteira? Considerei cuidadosamente a pergunta, ciente de que vários fotógrafos sociais estavam a observar a nossa troca com interesse não disfarçado. A tua família já estava destruída, Eleanor. A apodrecer por dentro com segredos e mentiras. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver a decadência. Ela estremeceu como se eu a tivesse atingido. Pelo que vale, acrescentei. Eu amei-o. E teria sido uma boa mãe para os filhos dele. Os teus netos. Se nos tivesses dado essa oportunidade. Enquanto me afastava, senti um peso levantar-se que não sabia que ainda carregava. Não perdão. Ainda não evoluía assim tanto. Mas um alívio final. Os últimos tentáculos persistentes de sese e se dissolvidos no ar da noite. Há um tipo especial de poder em sobreviver ao que foi feito para te destruir. Em florescer onde outros planeavam que murchasses. Os Hamptons ensinaram-me que o sangue pode ser mais espesso do que a água, mas a verdade é mais espessa do que ambos. Às vezes sonho com os filhos que perdi. 3 pequenas almas que nunca tiveram a sua oportunidade. Pergunto-me se, de alguma forma, foram poupados a um destino pior, nascendo numa família construída sobre fundações tão distorcidas. Outras vezes, sonho com a mulher que fui antes. Confiando, ansiosa por agradar, desesperada por aprovação. Lamento por ela. Mas não sinto a sua falta. A mulher que sou agora está firmemente no seu poder, com os olhos bem abertos.
E não se arrepende de nada.